Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Hoje eu irei contar uma história a pedido da nossa inscrita aqui do canal. O nome dela é Elisa Almeida. Muito obrigada por sua indicação e um beijo para você. O vídeo começa com uma pergunta inquietante que imediatamente prende a atenção do espectador. Imagine um homem descrito por amigos como inteligente, educado e até encantador. Um estudante de psicologia é interessado em direito. Trabalhou em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, onde estudava procedimentos legais, processos judiciais e técnicas de defesa. Voluntário em campanhas políticas, alguém que poderia facilmente passar despercebido em qualquer multidão. Agora, imagine descobrir que por trás dessa aparência comum se escondia um dos assassinos em série mais perigoso da história dos Estados Unidos. Durante anos, ele caminhou livremente entre pessoas comuns, frequentou universidades, teve relacionamentos e construiu uma vida aparentemente normal. Mas enquanto todos enxergavam um homem promissor, uma realidade muito mais sombria estava acontecendo em segredo. Ao longo da década de 1970, diversas jovens começaram a desaparecer sem deixar rastros. E ninguém imaginava que esses desaparecimentos estavam conectados, muito menos que o responsável era alguém que parecia tão comum. Essa é a história completa, desde sua infância até sua execução, revelando como um homem aparentemente normal se tornou um dos criminosos mais estudados da história do True Crime. Essa história, que é uma das mais perturbadoras, mistura carisma, manipulação, violência extrema e uma longa investigação que chocou os Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980. Amados, eu sei que vocês estão loucos para saber de quem eu estou falando, não é mesmo? Então, vem comigo que no caminho eu te explico. E enquanto isso, na sala de justiça, esse é o caso do famoso serial killer Ted Bundy. Tudo bem com vocês, meus amados? Sejam todos muito bem-vindos. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, na cidade de Burlington, no estado de Vermont. Seu nome original era Theodore Robert Cowell. Desde o início, sua vida já era marcada por segredos. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, tinha apenas 22 anos quando ele nasceu, e a identidade do pai nunca foi confirmada oficialmente. Durante anos, Bundy cresceu acreditando que seus avós eram seus pais e que sua própria mãe era, na verdade, sua irmã mais velha. Esse segredo familiar permaneceu escondido durante grande parte de sua infância. Dentro de casa, o ambiente também era complicado. Seu avô era conhecido por ter um temperamento extremamente agressivo e episódios de comportamento violento. Algumas pessoas próximas à família relataram que ele maltratava animais e frequentemente tinha explosões de raiva. Esse tipo de ambiente pode ter criado uma atmosfera de tensão constante dentro da casa. Ted teve irmãos, mas eles eram meio-irmãos, filhos do segundo casamento de sua mãe. Para muitos especialistas em criminologia, a infância de Bundy representa um dos primeiros elementos importantes para entender a construção psicológica que viria a se desenvolver ao longo dos anos seguintes. Quando Ted ainda era muito pequeno, sua mãe decidiu mudar completamente de vida. Ela se mudou com ele para o estado de Washington, onde buscava um novo começo. Algum tempo depois, ela conheceu um homem chamado John Bundy, um cozinheiro do exército com quem acabou se casando. O casal teve 4 filhos juntos. Portanto, Ted cresceu em uma casa com 4 meio-irmãos. Eram eles: Glenn Bundy, Sandra Bundy, Linda Bundy e Richard Bundy. Foi então que Ted passou a usar o sobrenome Band. Apesar dessa tentativa de criar uma nova estrutura familiar, relatos sobre sua adolescência indicam que ele já apresentava comportamentos preocupantes. Ele era descrito como extremamente tímido, socialmente isolado e muitas vezes inseguro em ambientes com outras pessoas.
Durante esse período, também surgiram relatos de que ele tinha hábitos estranhos, incluindo observar pessoas secretamente e cometer pequenos furtos. Ao mesmo tempo, externamente ele parecia apenas mais um jovem comum tentando encontrar seu lugar no mundo. Essa dualidade entre aparência normal e comportamentos ocultos se tornaria uma característica marcante de sua personalidade ao longo da vida. Nos anos seguintes, Bundy começou a frequentar a universidade. Ele estudou na Universidade de Washington, onde cursou psicologia. Durante este período, muitas pessoas que conviveram com ele o descreveram como alguém educado, inteligente e articulado. Ele também demonstrava interesse por política e chegou a participar como voluntário em campanhas políticas locais. Sua capacidade de comunicação era impressionante e ele parecia ter facilidade para conquistar a confiança das pessoas ao seu redor. Nesse mesmo período, Bundy começou um relacionamento com uma mulher chamada Elizabeth Coffer. Ela acreditava estar namorando um homem promissor com um futuro brilhante pela frente. Nada em sua aparência ou comportamento cotidiano indicava que ele poderia estar envolvido em crimes violentos. Essa capacidade de manter uma fachada normal foi um dos fatores que mais confundiram investigadores anos depois, quando começaram a perceber que os desaparecimentos de várias jovens talvez estivessem conectados. Por volta de 1974, uma série de desaparecimentos começaram a chamar a atenção no estado de Washington. Entre as vítimas estavam Linda Ann Healy, Donna Gail Manson e Susan Hancourt. Jovens universitárias começaram a desaparecer sem deixar pistas claras. Muitas dessas mulheres tinham características físicas semelhantes, incluindo cabelos longos e escuros. Inicialmente, os casos eram investigados separadamente. Não havia evidências suficientes para confirmar que se tratava de um único responsável. E enquanto isso, Ted Bundy continuava levando sua vida normalmente, trabalhava, estudava e mantinha relacionamentos. O que ninguém sabia era que ele havia desenvolvido um método extremamente calculado para se aproximar de suas vítimas. Muitas vezes ele fingia estar ferido, usando um braço engessado ou tipóia. Em seguida, pedia ajuda para carregar livros ou objetos até seu carro. Esse pedido aparentemente inocente fazia com que as vítimas baixassem a guarda. Era nesse momento que ele atacava, sequestrando e levando as vítimas para locais isolados. Um dos momentos mais importantes da investigação aconteceu em julho de 1974, quando duas mulheres desapareceram no mesmo dia no Lake Summit State Park. Testemunhas relataram ter visto um homem jovem, educado e aparentemente ferido, pedindo ajuda a várias mulheres no local. O detalhe que chamou a atenção foi o nome que ele usou. Ele se apresentou como Ted. Esse detalhe seria crucial. Algumas testemunhas lembraram desse detalhe específico ao serem entrevistadas pela polícia. Pela primeira vez, investigadores começaram a considerar que os desaparecimentos poderiam estar ligados a uma mesma pessoa. Mesmo assim, havia milhares de homens chamados Teds no estado de Washington. O nome por si só não era suficiente para identificar um suspeito. Enquanto a polícia tentava montar o quebra-cabeça, Bundy continuava se movendo entre diferentes estados, o que tornava o trabalho das autoridades ainda mais difícil. Em 1975, um evento mudou completamente o rumo da investigação. Ted Bundy foi parado pela polícia em Utah durante uma abordagem de rotina. Dentro de seu carro, os policiais encontraram itens extremamente suspeitos, incluindo algemas, uma máscara, cordas e um pé de cabra. Embora ele tenha dado explicações vagas para esses objetos, a situação levantou suspeitas imediatas. Pouco tempo depois, uma jovem chamada Carol DeRoche identificou Bundy
como o homem que havia tentado sequestrá-la. Ela conseguiu escapar e seu testemunho se tornou uma peça fundamental no caso. Bundy acabou sendo preso inicialmente por tentativa de sequestro. À medida que investigadores começaram a analisar seus históricos e seus deslocamentos entre os diferentes estados, conexões com os desaparecimentos começaram a surgir lentamente. O homem que até então parecia apenas um suspeito em um crime isolado, começava a se tornar o principal foco de uma investigação muito maior. Mesmo preso, a história de Bundy estava longe de terminar. Em 1977, ele foi transferido para o Colorado para enfrentar julgamento por outro assassinato. Foi nesse momento que ocorreu algo que chocou completamente as autoridades. Durante uma audiência no tribunal, Bundy pediu acesso à biblioteca para estudar documentos relacionados à própria defesa. Enquanto estava lá, ele simplesmente pulou pela janela do segundo andar e fugiu. Durante alguns dias, ele conseguiu permanecer escondido nas montanhas próximas, antes de ser capturado novamente. Esse episódio revelou não apenas sua determinação em escapar, mas também falhas significativas na segurança que o mantinha sob custódia. Ainda assim, ninguém imaginava que ele conseguiria fugir novamente pouco tempo depois. Meses após a primeira fuga, Bundy conseguiu executar um plano ainda mais impressionante. Ele passou semanas serrando discretamente uma abertura no teto de sua cela. Ao mesmo tempo, começou a perder peso deliberadamente para conseguir passar por um pequeno espaço que havia criado. Em uma noite de dezembro de 1977, ele simplesmente atravessou o buraco no teto, entrou no apartamento do carcereiro que ficava acima da cela e saiu pela porta da frente. Ai meu Deus, inacreditável isso! A fuga foi descoberta apenas horas depois. Bundy então atravessou vários estados até chegar à Flórida, onde ele assumiu uma identidade falsa. Durante algumas semanas, ele conseguiu viver sem ser identificado, mas logo os crimes voltariam a acontecer, desta vez de uma forma ainda mais brutal. Em janeiro de 1978, Bundy cometeu um dos ataques mais chocantes de toda a sua trajetória. Durante a madrugada, ele invadiu uma casa da fraternidade Chi Omega, na Florida State University. Dentro da casa estavam várias estudantes dormindo. Em poucos minutos, ele atacou várias delas, resultando em 2 mortes e deixando outras gravemente feridas. 2 estudantes foram assassinadas. E o nome delas eram Margaret Bowman e Lisa Levy. Outras 2 ficaram gravemente feridas. O ataque gerou pânico imediato na comunidade universitária e chamou a atenção nacional. Pouco tempo depois, uma menina de 12 anos chamada Kimberly Leach desapareceu em uma cidade próxima. Dias depois, seu corpo foi encontrado. A pressão sobre as autoridades aumentava drasticamente, porque agora havia um assassino extremamente perigoso atuando na região. A captura final aconteceu em fevereiro de 1978. Um policial em Pensacola percebeu um carro roubado circulando pela região e decidiu fazer a abordagem. E parece que dessa vez a sua fuga estava chegando ao fim. O motorista tentou fugir, mas acabou sendo detido após uma pequena perseguição. E durante a verificação da identidade, os policiais perceberam que o homem detido era Ted Bundy, que estava na lista de fugitivos mais procurados do país. Desta vez, a fuga havia terminado. Ele foi levado de volta à custódia e preparado para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos na Flórida. O caso rapidamente se tornou em um dos julgamentos mais acompanhados da história dos Estados Unidos, com cobertura intensa da mídia e transmissão televisiva. O julgamento de Bundy se tornou um dos primeiros julgamentos televisionados dos Estados Unidos. Durante o julgamento, Bundy tomou uma decisão incomum. Ele decidiu atuar como seu próprio advogado.
Sua habilidade de comunicação e conhecimento básico de direito criaram momentos extremamente estranhos dentro do tribunal. Em determinado momento, ele chegou a interrogar testemunhas pessoalmente. E, em outro episódio surpreendente, ele pediu sua namorada Elizabeth em casamento durante o julgamento. Ai, gente, ele realmente era um louco. De acordo com uma regra legal da Flórida, a declaração feita diante do juiz era considerada válida como casamento. Vai vendo? Cada uma. Esse tipo de comportamento apenas aumentou o interesse do público pelo caso, transformando o julgamento em um espetáculo acompanhado por milhões de pessoas. Em 1979, o veredito finalmente foi anunciado. Ted Bundy foi considerado culpado pelos assassinatos cometidos na Flórida e condenado à pena de morte. Nos anos seguintes, enquanto aguardava no corredor da morte, ele começou a dar entrevistas e eventualmente confessou diversos crimes. No total, Bundy admitiu responsabilidade por 30 assassinatos. Ai, que absurdo! No entanto, investigadores acreditavam que o número real poderia ser significativamente maior, já que muitos desaparecimentos nunca foram completamente resolvidos. Seus crimes se espalharam por diversos estados americanos, incluindo Washington, Oregon, Utah, Colorado e Flórida. Após anos de recursos legais e tentativas de adiar a execução, a sentença foi finalmente cumprida. E em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na Florida State Prison. Do lado de fora da prisão, uma multidão se reuniu durante a madrugada aguardando o momento da execução. Algumas pessoas chegaram a comemorar quando a notícia foi confirmada. O caso de Bundy já havia se tornado um dos maiores famosos da história criminal americana. Até hoje, criminologistas, psicólogos e investigadores continuam estudando sua história para tentar entender como alguém aparentemente tão comum conseguiu esconder uma vida dupla tão violenta durante tantos anos. Amados, eu vou detalhar aqui para vocês 7 detalhes perturbadores sobre Ted Bundy que raramente aparecem nas histórias resumidas e que muitos documentários mencionam apenas rapidamente. Esses fatos são frequentemente citados por investigadores, biógrafos e criminologistas que estudaram profundamente o caso. Ted Bundy voltava aos locais onde ele escondia os corpos. Um dos aspectos mais perturbadores do comportamento de Bundy era que ele retornava repetidamente aos locais onde havia deixado as vítimas. Investigadores acreditavam que ele fazia isso para observar os corpos novamente, reviver o crime mentalmente e reorganizar ou mover restos mortais. Esse comportamento é conhecido na criminologia como revisitação do local do crime, algo observado em alguns assassinos em série que buscam prolongar a sensação de controle sobre a vítima. Ele também mantinha parte das vítimas. Durante a investigação, surgiram evidências de que Bundy guardava parte das vítimas como troféus. Um exemplo frequentemente citado é o caso de Janice Ott e Denise Nauslund. Relatórios indicam que restos mortais foram encontrados em locais separados, sugerindo que Bundy removia e guardava parte dos corpos antes de descartá-los. Esse comportamento também é estudado em criminologia como troféus psicológicos, objetos ou partes associadas ao crime que o assassino mantém para relembrar o ato. Outra coisa que ele fazia também, ele escutava as buscas das famílias. Em alguns casos, Bundy acompanhava as notícias sobre desaparecimentos das vítimas. Relatos indicam que ele lia jornais sobre os casos, assistia às reportagens, acompanhava os esforços de busca. Alguns investigadores acreditavam que isso fazia parte da sensação de poder e manipulação, vendo famílias e autoridades tentando encontrar alguém que ele sabia já estar morto. Ele também quase foi denunciado muito antes.
A namorada dele, Elizabeth, chegou a ligar para a polícia quando viu um retrato falado que parecia com Ted. Ela contou aos investigadores que Ted tinha um Volkswagen Beetle semelhante ao descrito por testemunhas. O nome dele era Ted e às vezes voltava para casa tarde da noite. Mas imediatamente a polícia não deu muita atenção, porque Bundy parecia educado, estudante e sem histórico criminal grave. Ai, gente, que absurdo. Vai entender, né? Outra coisa, ele estudava investigações criminais. Enquanto cometia crimes, Bundy estudava psicologia e tinha interesse por sistemas legais. Ele também trabalhou em um centro de prevenção ao suicídio, onde colegas relataram que ele era extremamente calmo, educado e bom ouvinte. Vai vendo. Essa contradição chocou muitas pessoas depois da prisão. Outra coisa, ele tentou manipular investigadores até o fim. Nos dias antes da sua execução, Bundy começou a confessar alguns crimes, mas fazia isso de forma fragmentada. Investigadores acreditavam que ele revelava informações aos poucos, usava as novas confissões para tentar adiar a execução. Mesmo assim, muitos casos atribuídos a ele nunca foram totalmente confirmados. Ele admitiu 30 assassinatos, mas especialistas acreditam que o número real pode ser maior. E o comportamento dele no tribunal assustou especialistas. Durante o julgamento, Bundy demonstrava momentos de frieza extrema, alternando com momentos de aparente normalidade. Psicólogos observaram que ele era capaz de falar claramente sobre crimes, fazer piadas e agir como se estivesse participando de um debate comum. Esse tipo de comportamento foi citado por especialistas como um possível traço de psicopatia. Com certeza, para mim, ele era um psicopata, porque não é possível uma coisa dessa. Eu vou falar agora para vocês sobre momentos antes da execução e da última noite na prisão de Ted Bundy. A entrevista horas antes da morte. Pouco antes da execução, Bundy também deu uma entrevista ao psicólogo James Dawson. Nessa conversa final, ele falou sobre sua infância, os crimes e afirmou que a violência em pornografia teria influenciado seu comportamento. Essa declaração gerou muita controvérsia, porque muitos especialistas acreditavam que ele pode ter tentado desviar parte da responsabilidade pelos crimes. A última noite de Ted na prisão. A última noite de Ted Bundy, antes da execução, em 24 de janeiro de 1989, foi marcada por tensão intensa. Interrogatórios finais e tentativas desesperadas de adiar a própria morte dentro da Florida State Prison. A execução estava marcada para acontecer na madrugada e Bundy passou as últimas horas sob vigilância constante, com guardas observando cada momento dentro da cela do corredor da morte. A última refeição de Ted Bundy aconteceu poucas horas antes de sua execução, em 24 de janeiro de 89. Diferente de muitos condenados à morte que pedem refeições especiais, Bundy não solicitou nenhum prato especial. Por isso, ele recebeu simplesmente a refeição padrão servida aos presos naquela noite. O que havia na última refeição? O cardápio registrado incluía bife, ovos, batatas fritas, torradas com manteiga, leite e suco. No entanto, relatos da prisão indicam que ele quase não tocou na comida. A maior parte da refeição ficou praticamente intacta. Confissões nas últimas horas. Durante aquela noite, Bundy fez algumas confissões e começou a revelar detalhes sobre vários assassinatos para investigadores. Ele conversou longamente com o detetive Robert D. Keppel. Keppel havia investigado os crimes de Bundy durante anos e foi chamado para tentar extrair o máximo de informações antes da execução. Bundy começou a falar sobre como escolhia as vítimas, onde alguns corpos foram deixados, detalhes de crimes que nunca tinham sido totalmente esclarecidos. Investigadores acreditavam que ele fazia isso lentamente em partes, liberando informações gradualmente, tentando atrasar a execução.
Muitos investigadores acreditam que Bundy tentava ganhar tempo para atrasar a execução. Ao revelar novas informações, ele criava a esperança de que as autoridades pudessem suspender temporariamente a execução, investigar novos locais, recuperar restos mortais de vítimas, mas as autoridades da Flórida decidiram não interromper o processo. O comportamento de Bundy na cela. Os relatos de guardas e testemunhas do comportamento de Bundy na cela. Bundy parecia extremamente nervoso, andando repetidamente pela cela, respirando de forma acelerada. Em alguns momentos ele parecia calmo, mas em outros demonstrava sinais claros de ansiedade. Essa mudança constante de comportamento chamou a atenção dos funcionários da prisão. A conversa de Bundy com o religioso. Naquela noite ele também recebeu a visita de um conselheiro espiritual, Fred Lawrence. Eles conversaram por algum tempo dentro da cela. Esse tipo de visita é comum para presos no corredor da morte nas horas finais. As últimas horas de Ted Bundy. Perto da madrugada, nas últimas horas o clima na prisão ficou extremamente tenso. Enquanto Bundy permanecia na cela, jornalistas se reuniam do lado de fora, centenas de pessoas aguardavam notícias e a imprensa transmitia atualizações ao vivo. Algo que chamou a atenção. Um detalhe que muitos relatos destacam é que Bundy começou a confessar mais crimes nas últimas horas, fornecendo informações a investigadores. Alguns acreditavam que ele fez isso tentando adiar a execução ou manter algum controle sobre a situação. Pouco depois das 7 da manhã, guardas foram até a cela para levá-lo à sala de execução. As últimas palavras oficiais de Ted Bundy foram registradas pouco antes de sua execução em 24 de janeiro de 1989, na Florida State Prison. Quando já estava na cadeira elétrica, o diretor da prisão perguntou se ele gostaria de dizer algo antes da execução. Bundy respondeu de forma muito breve. Últimas palavras de Ted Bundy. I'd like you to give my love to my family and friends. Eu gostaria que você desse meu amor à minha família e aos meus amigos. Ele disse isso diretamente ao diretor da prisão, Tom Barton, que estava presente no momento da execução. Minutos depois, Ted Bundy seria executado na cadeira elétrica, encerrando um dos casos criminais mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Quando a corrente elétrica foi acionada, testemunhas relatam que a sala ficou completamente silenciosa. Não é para menos, né, amados? O clima na execução. Alguns detalhes desse momento são frequentemente mencionados em relatos históricos do caso. Cerca de 42 testemunhas oficiais estavam presentes na sala de execução. Do lado de fora da prisão, havia centenas de pessoas comemorando e esperando a confirmação da morte. Algumas pessoas chegaram a levar placas e fogos de artifício, tratando o momento como uma celebração. Depois da execução de Ted Bundy, o corpo dele seguiu o procedimento padrão aplicado a presos executados no estado da Flórida. A declaração oficial da morte. Logo após a execução na cadeira elétrica, médicos da prisão entraram na sala e realizaram o exame para confirmar a morte. O horário oficial registrado foi 7h16 da manhã. Após a confirmação, o corpo foi retirado da sala de execução e preparado para os próximos procedimentos legais. A autópsia. O corpo de Ted Bundy foi levado para o escritório do médico legista do estado da Flórida, onde passou por uma autópsia oficial. Esse processo é comum em execução para registrar a causa da morte e arquivar os dados médicos. A causa oficial foi registrada como execução por eletrocução judicial. A cremação. Depois da autópsia, o corpo foi entregue à família. De acordo com documentos e relatos posteriores, a família decidiu cremar o corpo. Isso significa que não existe túmulo ou local de sepultamento público de Ted Bundy. O destino das cinzas. Antes de morrer,
Ted Bundy deixou um pedido específico em seu testamento. Ele queria que suas cinzas fossem espalhadas nas montanhas Cascade, no estado de Washington. Esse local não foi escolhido por acaso. As Cascades Range ficam próximas de áreas onde investigadores acreditam que ele abandonou os corpos de várias vítimas. Após a cremação, a família cumpriu esse pedido e espalhou as cinzas na região. Pois é, meus amados, o homem, mesmo depois de morto, ainda vai causar polêmica. Olha só o que vai acontecer. Quando a informação que as cinzas de Ted Bundy seriam espalhadas nas montanhas Cascade se tornou pública, muitas famílias das vítimas ficaram indignadas. E não é para menos, né, meus amados? Para algumas delas, era perturbador imaginar que as cinzas dele foram espalhadas na mesma região onde ocorreram vários crimes. Mesmo assim, como era um pedido legal da família e não havia restrições legais para isso, o desejo acabou sendo cumprido. E calma, meus amados, que a história ainda não acabou não. Algumas descobertas importantes feitas por investigadores anos depois dos crimes de Ted Bundy ajudaram a esclarecer partes do caso, embora muitos detalhes ainda permaneçam sem resposta. Com o avanço de técnicas forenses, novas análises e depoimentos posteriores, várias informações surgiram décadas depois da prisão e execução dele. Olha que maravilha! A importância das marcas de mordida. Uma das evidências mais famosas no caso de Bundy foi a marca de mordida encontrada em uma das vítimas do ataque na fraternidade. Décadas depois, especialistas continuaram estudando esse tipo de evidência forense. A vítima Lisa Levy apresentava marcas claras de mordida. Peritos compararam essas marcas com moldes dentários de Bundy e concluíram que correspondiam exatamente ao formato de seus dentes. Esse tipo de análise se tornou um dos exemplos mais conhecidos de uso de odontologia forense em julgamentos criminais. Eu achei isso incrível, meus amados. Restos mortais identificados muito tempo depois. Em algumas regiões onde Bundy atuou, restos humanos foram encontrados anos depois de seus crimes. Em certos casos, a identificação demorou décadas, porque os restos estavam muito degradados. Um exemplo foi a identificação posterior de restos ligados a Georgia Hankins, que desapareceu em 1974. Por muitos anos, o corpo nunca foi encontrado e partes descobertas posteriormente foram analisadas para tentar confirmar a ligação com o caso. As confissões incompletas. Investigadores que falaram com Bundy nas últimas horas antes da execução, incluindo o detetive Robert DiCaprio, relataram que Bundy não contou tudo o que sabia. Ele revelou detalhes de vários crimes, mas frequentemente omitia locais exatos, falava de forma vaga, mudava partes da história. Anos depois, investigadores afirmaram que ele provavelmente escondeu informações sobre outras vítimas. Possíveis vítimas nunca confirmadas. Depois da morte de Bundy, investigadores continuaram revisando casos de desaparecimentos ocorridos entre os anos de 1960 e 1970 nas regiões onde ele viveu ou visitou. Alguns desses casos incluem jovens que desapareceram em Washington, Oregon, Utah e Colorado. Embora algumas ligações tenham sido consideradas possíveis, muitas nunca puderam ser confirmadas definitivamente. O papel das testemunhas sobreviventes. Sim, meus amados, teve sobreviventes, graças a Deus. Sobreviventes como Carol Danhush continuaram ajudando investigadores e pesquisadores anos depois. O testemunho dela foi fundamental para entender como Bundy abordava as vítimas. Ela descreveu o método usado por ele como fingia ser policial, mostrava um distintivo falso, convencia a vítima a acompanhá-lo até o carro. Essas informações ajudaram investigadores a conectar outros crimes com o mesmo padrão, o comportamento duplo de Bundy.
Análises posteriores também mostraram como Bundy conseguiu manter uma vida aparentemente normal enquanto cometia crimes. Durante o mesmo período em que alguns assassinatos ocorreram, ele estudava na universidade, participava de atividades políticas, trabalhava em um centro de prevenção ao suicídio. Esse contraste entre a vida pública e os crimes ajudou pesquisadores a estudar como certos criminosos conseguem ocultar comportamentos violentos por longos períodos. Pois é, meus amados, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com os irmãos de Ted Bundy. Pois é, esses irmãos cresceram com Ted na mesma família em Tacoma. Depois que os crimes de Ted Bundy se tornaram conhecidos nos anos de 1970, os irmãos evitaram completamente a mídia. Por isso, existem pouquíssimas entrevistas públicas deles, quase não há fotos divulgadas, muitos mudaram de vida para permanecer longe da atenção pública. A família decidiu manter privacidade total, principalmente após o julgamento e a execução de Bundy em 1989. Existe um documentário na Netflix chamado Conversas com um Assassino. As gravações de Ted Bundy é um documentário norte-americano que estreou na Netflix em 24 de janeiro de 2019, no 30º aniversário da execução de Bundy. Ele tem 4 episódios, que foram baseados em mais de 100 horas de entrevistas e imagens de arquivos do assassino em série Ted Bundy, bem como em entrevistas com seus amigos, vítimas sobreviventes e os membros das forças policiais que trabalharam em seu caso. A série traça cronologicamente a vida de Bundy, seus crimes, prisões, fugas e morte em detalhes. Imagens de arquivo, provas policiais, fotos pessoais e entrevista de Steve McCloud no Corredor da Morte em 1980 estão presentes na série. Pessoas relacionadas ao caso Bundy incluem vítimas sobreviventes, testemunhas, suas famílias e ex-amigos, juntamente com policiais, autoridades e jornalistas. Ted Bundy tinha 43 anos de idade quando foi executado. Faz 37 anos que sua execução ocorreu, e se ele estivesse vivo hoje, ele teria 80 anos de idade. Amados, o caso de Bundy inspirou inúmeros livros, documentários, filmes e podcasts, entre eles Conversas com um Assassino e Extremamente Perverso. Então é isso, meus amados. Esse foi o nosso caso de hoje. Fontes e créditos estão abaixo nas descrições. Deixe nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Gostaram? Eu também preciso deixar claro aqui que eu não sou a favor da pena de morte em nenhum caso. Porém, eu respeito quem seja a favor. Eu penso que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Deus, pois Ele deu a vida e é só Ele que pode tirar. Mas, porém, eu sou a favor da prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E você, é ou não a favor da pena de morte? Deixa aí nos comentários para eu saber. É isso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Lembrando que temos vídeos aqui no canal todas as quartas às 11h45 da manhã. Caso você esteja chegando agora aqui no canal, vá na minha playlist, pois tem muito mais conteúdo para você ver e ouvir. E se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos aqui da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!